Olá, tudo bem? Nós estamos aproveitando esses dias aí para falarmos de vida com Deus. Como viver com Deus, né? Vamos aproveitar bem esse tempo que estamos em casa e vamos aumentar nossa comunhão, nosso relacionamento, transformar nossa vida numa bênção, mesmo de casa, ok? Vamos lá então? Abra sua Bíblia, nós estamos estudando a cartinha de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, vamos lá? Pedro capítulo 2. Nós já vimos algumas coisas aqui, ó. Pedro, ele nos comparou a bebês que nascem, precisam de cuidado e constância. Depois a pedra, primeiro bebês recém-nascidos, que devem crescer. Ontem nós vimos comparado os cristãos a pedras vivas que devem se amar e apoiar uns aos outros. Percebam, a pedra ela é um objeto individual, sozinho. Mas vimos ontem que Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra deixa a sua individualidade para fazer parte do templo, da casa de Deus. E hoje nós vamos ver aqui, Pedro nos compara a sacerdotes, cujo dever é adorar, amar e servir a Deus. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso, vamos ver aqui, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Essa aqui é a nova metáfora. Pedro então descreve que para Deus todos os cristãos eles são sacerdotes. E todos têm um sacerdócio santo. Todos, no verso 5, como sacerdote. Sacerdote real. O verso 9, ele mostra isso aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o apóstolo quer dizer com isso? Na época do Antigo Testamento, o sacerdote israelita, ele possuía dois privilégios que o povo não tinha, que o restante da congregação não tinha. Quais eram os dois privilégios? Primeiro privilégio, acesso a Deus. O templo, tanto lá o tabernáculo, o templo de Salomão, quanto de Herodes, ele tinha o pátio, que o povo podia chegar, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, só o sacerdote entrava. O povo não entrava. O povo não tinha acesso ao sacerdote. Perdão, o povo não tinha acesso ao templo. Eles podiam ficar no pátio. Só o sacerdote entrava no lugar santo. E apenas o sumo sacerdote entrava no Santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação. Então, o povo ficava no pátio. O povo não tinha acesso direto a Deus, só por intermédio do sacerdote. Esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele simbolizava Jesus. Nós entendemos isso. Cristo, quando foi ao templo pela primeira vez de Jerusalém com 12 anos, ele lá ficou e se perdeu dos pais. Ali ele entendeu que ele era o sacerdote, que ele era o sumo sacerdote e que ele também era a ovelha, a oferta que morreria. E que ele era o próprio templo. Cristo tinha isso claro. Ele disse, eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Ele estava falando do corpo dele. E quando ele morre, o templo é destruído, perde o seu valor, o véu se rasga, tudo aquilo se acaba, né? Então, o sacerdote, o ministério do sacerdote, ele simbolizava o que Jesus havia de fazer por nós. Aqui na terra e depois no céu também. Hebreus mostra que Cristo ministra no santuário celestial, feito por Deus, um ministério superior aos sacerdotes da terra. Mas aqui Pedro está falando para a gente que agora o povo todo tem acesso direto a Deus. Nós somos sacerdotes, podemos ir a Deus. E igual o sacerdote ia a Deus, o povo levava a oferta. Ele podia colocar a mão na cabeça da oferta, transferir o pecado simbolicamente que ele cometeu para o animal. Agora o sacerdote imolava o animal e com esse sangue ele levava para dentro do santuário. Agora esse sangue lá era apresentado e o pecado era transferido da pessoa.
O sacerdote fazia a mediação, ele fazia esse trabalho. Agora Cristo está falando, todo crente deve levar as pessoas a Jesus. Todo crente tem esse trabalho de sacerdote, de mediar, de ministrar, de interceder, de buscar salvação, purificar. Esse é o primeiro privilégio que o sacerdote tinha, o povo não tinha. E agora Pedro fala, você tem, você é sacerdote de Deus. Você é igreja de Deus, é sacerdote de Deus. O segundo privilégio era oferecer sacrifício a Deus. O povo não podia oferecer sacrifício. Ele podia confessar, botar a mão, só o sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus. Ok? O povo se identificava com a vítima, se identificava com Cristo, a transferência acontecia simbolicamente, porém, só o sacerdote tinha permissão para tirar a vida do animal e oferecer e sacrificar, cumprindo o rito de aspergir sobre a tenda lá o sangue, né? Então, na época do Antigo Testamento, só o sacerdote tinha acesso. Na época do Antigo Testamento, só o sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus. Agora, Paulo fala, todos nós podemos e devemos oferecer sacrifício. Pedro. Paulo fala que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Toda a igreja, um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos de acesso direto a Deus. Temos ousadia, podemos entrar com ousadia a presença de Deus, Hebreus 10, como Paulo descreve para a gente. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus sacrifício espiritual, a nossa adoração. Nossa vida deve ser oferecida em libação a Deus. Esse é o ponto. Então nós temos um ministério, nós temos alguma coisa, não é ficar parado de braço cruzado, ser cristão não é ir para a igreja, sentar lá, ser abençoado, voltar para casa e ir de novo. Não é. Você não vai se transformar num carro se você estiver morando numa garagem. Você não vai ser um crente só porque vai na igreja. Você precisa seguir os passos, você precisa obedecer, você precisa se ajustar, você precisa colocar-se lá no templo como pedra para edificar, para erguer. Qual é a sua contribuição? Que tipo de pedra é você? Uma pedra de barro que desmancha com qualquer chuva? Que tipo de pedra? Entende? Nós precisamos crescer como o bebê cresce, crescer na graça, crescer na comunhão, crescer no relacionamento com os irmãos. É isso que ele está falando, né? Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes, que a Bíblia fala claramente, né, para cada um de nós. Todos nós temos um chamado. É verdade que há pessoas que elas vão funcionar como pastores, como diáconos, as diaconisas, os líderes na igreja, tá? Tudo isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas cada crente tem um ministério. O sacerdócio de todos os crentes, né? Então, por que então os discípulos, e Pedro aqui chama o cristão de sacerdote de Deus, sacerdócio real, santo? Algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Primeiro, são chamados a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus. Todos nós, cada um que se uniu à cruz, é chamado a isso. Somos sacerdotes, ok? Somos chamados para cultuar a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. A mãe é a sacerdotisa do lar, o pai é o sacerdote do lar, cada um tem que ser, para ministrar, né? Tudo isso, o que isso significa? Será que a igreja deve ter uma espécie, será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual, onde nós devemos ficar ali aprendendo, recebendo? Ou a nossa vida deve ser uma vida de intercessão, de busca? Será que devemos nos unir para o crescimento espiritual como bebê e só isso? Vamos ali, senta na igreja, nos unimos, nos alimentamos, pá, e vai, e volta, e vai. Será que é isso? É a comunhão como pedras, né, de um prédio. Nós perdemos a nossa individualidade como pedra do santuário para dar lugar à coletividade, né? E o culto? Oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. Será que é só o nosso louvor, cantar e aquele negócio? E o mundo perdido? E o mundo perdido? Aqueles que não ouviram, os de perto e o de longe, né? Não nos importamos com ele? Povo de Deus.
Essas perguntas nos levam ao verso 9 e o verso 10. No verso 9 eu já li, vou ler novamente, e vou ler o verso 10 também. Vós, porém, sois raça eleita. Número 1, sacerdócio real. 2, nação santa. 3, povo de propriedade exclusiva de Deus. 4, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 5, vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que coisa interessante, olha que versos fortes. O Pedro não está inventando isso aqui. Ele foi lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versos de 5 a 6, quando Deus diz ao povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, acabado de ser redimido do Egito, Deus fala, olha, se vocês mantiverem o pacto e obedecer à aliança, sereis uma propriedade rica, peculiar, sereis nação santa, povo escolhido, nação de propriedade exclusiva de Deus. Esses versos que são aplicados a Israel, Deus fala para Israel lá nesse capítulo 19, vocês não eram maior, vocês não eram maior, não eram melhor, eu escolhi vocês dentre todos os povos para ser a minha nação santa. Deus escolheu Israel para abençoar os outros povos. E o Pedro aplica isso a mim e a você, a igreja de hoje, a igreja de Jesus Cristo. Em sua carta, com ousadia concedida pelo Espírito Santo, Pedro pega as palavras de Êxodo que haviam sido aplicadas a Israel e aplica à igreja, aplica ao povo de Deus hoje. Então vamos lá. Você tem exercido o seu ministério para salvar o seu filho, para salvar o marido. Você tem exercido o seu ministério, a sua vida com Deus para alcançar as pessoas. Como tem sido? Você ficou no nível de bebê, só recebe, só recebe. Eu me lembro que estava no quartel, eu não conhecia o Senhor Jesus. Lá tinha um menino que era crente desde que chegamos, ficamos 8 anos lá, e ele foi evangélico, depois eu me tornei evangélico, tá? Conheci a palavra. Há uns anos atrás, aí, sei lá, uns 3, 4 anos, esse grupo do quartel, que a gente não se via há mais de 20 anos, eles criaram um grupo aí no WhatsApp e me colocaram nesse grupo. E eu comecei a procurar os amigos, encontrei um outro, e perguntei assim, e o do Carmo? Aí alguém colocou assim, pois Isaías, notícia triste para você, o nosso amigo do Carmo morreu. Ele fez uma cirurgia lá, uma complicação, com 50 anos o menino morreu. Puxa, eu falei, cara, que triste, né, do Carmo, gente... E todo mundo começou, cara, o cara é mó gente boa, ele tinha um apelido, Sapão. Por causa de um desenho da nossa época, né? O povo de hoje não conhece. Ele tinha Sapão, e Sapão era querido, amado. A gente se divertia, ele só dava risada, agradável. Eu fiquei mó triste, né, quando soube que o Sapão morreu. Aí alguém, estava nesse comentário, alguém coloca assim, como colocaram assim? Tem uma outra pessoa que morreu, não é do mesmo quilate que o Sapão, mas o Messias também morreu. E o Messias era esse que era cristão a vida inteira. Ele não tinha o amor da galera, ele não fez nada, ele só vivia falando, se colocando num pedestal, porque ele era da igreja, a gente não era, num outro nível e tal, e coisa. E ele não tinha contribuição. Ele morreu, passou e não deixou saudade, não fez falta para ninguém. Você entende isso? A nossa vida tem que abençoar as outras vidas de alguma maneira, com alegria, com a verdade, com esperança, com certeza. Nós não podemos nos trancar, não podemos nos isolar. Nós vamos ficar em casa esses dias, beleza, mas não podemos nos isolar. O inimigo não pode tampar a nossa boca, nem o nosso coração, e nem as nossas mãos te abençoar. De jeito maneira. Você, seguidor de Jesus, o que você diz para ele hoje? Israel de Deus, eu sou, Senhor, teu Israel, eu sou a sua nação santa, eu sou o seu povo santo. O que você diz? Por que Deus escolheu Israel? Por que Ele escolheu a mim? Por que Ele escolheu você? Somos testemunhas, somos suas testemunhas. É para isso que Deus nos chamou. Não para desfrutarmos de um monopólio evangélico. Deus nos chamou para declarar louvores a seu nome,
Não, somente e louvores lá nas quatro paredes. Deus nos chamou para louvá-lo com a nossa vida, com a nossa entrega, com tudo que somos, ok? O livro de Oséias, ele tem a boa declaração. Não éramos povo, mas agora sois povo. É o que Pedro coloca no verso 10 também. Vós que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Vocês que andavam em trevas, agora estão na maravilhosa luz. Agora, queridos, portanto, nós não podemos guardar essas bênçãos só para nós. Esse é o ponto. Por isso que ele fala, você é sacerdote, você é ministro, você é povo, você tem que abençoar outras pessoas. Eu me lembro que uns anos atrás, cheguei para ser pastor num lugar, lá no Rio de Janeiro, e uma irmã chegou e falou assim, eu quero comemorar o meu aniversário de 50 anos de batizado. Falei, eu pensei que irmã ousada, negócio de comemorar aniversário de 50 anos. Para que isso aí, irmã? Ela, eu quero comemorar. Falei, que coisa. Essa irmã era muito querida pela igreja, muito querida, o povo gostava muito. Eu estava chegando, não conhecia bem a igreja, eu não vou me opor à irmã que quer comemorar aniversário. E ela queria fazer uma semana. Ela pregando, ok, uma semana, e agora, para comemorar os 50 anos que ela se tornou evangélica, aceitou Jesus como salvador pessoal. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, vamos ver o que vai dar. A irmã, ela fez uma semana de pregação. Ela chamou cantores, pessoas para ajudar, pessoas para testemunhar. Ela chamou todos os amigos. Ela chamou todas as pessoas que ao longo da vida ela levou a Jesus, Deus do Bíblia, que ela orou, que ela ajudou, que foi no hospital, todas. E a igreja encheu todas as noites, a média de 100 pessoas todas as noites na igreja dela. E após a semana, queridos, eu batizei algumas pessoas. Alguns voltaram para Jesus com o testemunho da irmã. Após uma semana, apareceram interessados em estudar a Bíblia e a frequentar a igreja. Eu fiquei assim, puxa, que coisa maravilhosa. Passou assim, queridos, tipo um ano. Uma outra irmã me procurou e ela falou assim, pastor, eu quero fazer meu aniversário de 50 anos de batismo. Eu falei, que legal, vai ser outra festa, a irmã faz. Mas queria que você fosse lá em casa. Eu falei, tá, pra quê? Pra gente ajustar. Eu falei, tá bom. E o tempo passou, eu estou um dia na porta da igreja, ela, pastor, eu estou te esperando lá em casa para gente fazer o acerto do meu culto, tá. Essa ia fazer um dia só. A outra fez uma semana. Eu fui na casa da irmã. Cheguei lá e falei, irmã, então vamos fazer seu culto, vai ser uma bênção. E o meu padrão foi o aniversário da primeira irmã, de uma semana, que foi aquela festa, que foi poderoso, que pessoas voltaram para Jesus, deixaram vícios. E eu fui nela. Falei, irmã, e aí, como é que você tá? Tá, beleza? Como que vai ser? Vamos lá então. Ter seu testemunho. Não, estou na igreja, aceitei Jesus tanto tempo, criei meus filhos sem marido, tá. Quantas pessoas a irmã levou para Jesus, testemunhou do amor e da graça de Jesus nesses 50 anos? Ela, não lembro de ninguém, não. Falei, não? Falei, quantas pessoas a irmã, sei lá, deu um estudo bíblico, ali ela parou, levou para alguma criança que você levou para a igreja, que estava aí, ela, não, eu não. Falei, nada, irmã, em 50 anos? Ela, nada. Irmãos, olha para isso. Olha para isso. É isso que o Pedro, gostando de Paulo, que eu estou trocando Pedro por Paulo, isso que Pedro está falando aqui, que não pode acontecer. Não pode acontecer. Nós temos uma vida, nós temos um testemunho, sabe? Cristo não precisa de nós. Não sei se você já parou para pensar isso. Ele pode nos dispensar a qualquer hora. Qualquer hora. Nós falamos assim, Jesus, Israel. Não, Israel falhou. Israel não falhou. Não falhou. Vou dar um exemplo. Deus, ele chamou Abraão. Abraão, você vai ter um filho que vai ser rei para sempre. A minha aliança é com o teu filho. Beleza? Deus chama Davi, você vai ter um filho que vai ser, nunca vai faltar um rei sentado no seu trono, para sempre. A minha aliança é contigo para sempre. Você olha para o Oriente Médio hoje, não tem um filho de Davi no reino. Parece que Deus mentiu para Davi. Parece que Deus enganou Abraão. Mas não enganou. Por quê? Porque Jesus cumpre a promessa. Jesus é Israel. Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias. Israel surgiu como nação poderosa no Egito. Jesus foi para o Egito e ficou lá. Você entende isso? Israel andou no deserto. Jesus esteve no deserto. Jesus é Israel. Ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi. Quando nós chegarmos no céu,
Quem sabe Davi vai se ajoelhar diante dos pés de Jesus e vai falar assim, meu Deus, meu Senhor, tu é meu filho? E Davi vai dizer, e Jesus vai dizer para Davi, vai dizer para Abraão também, aqui nas minhas veias tem seu sangue, eu sou seu filho. E Jesus está sentado no trono. Em Cristo, Deus cumpre a promessa para Abraão. Em Cristo, Deus cumpre a promessa para Davi. E em Cristo, Deus cumpre a promessa para a igreja. Jardim do Éden, Adão teve o lado aberto. Nasceu a igreja. Nasceu Eva, sua mulher. Sexta-feira isso. Outra sexta-feira, Jesus tem o lado aberto e nasce a igreja, a noiva dele. Jesus e a igreja é a mesma coisa. Então, Jesus ele substituiu Israel. Jesus cumpriu o que Israel não cumpriu. Ele pode cumprir o que eu não quero cumprir, eu não quero fazer, eu não quero obedecer, não quero ser sacerdote, não quero ser ministro de Deus. Jesus, ele cumpre. Então ele faz isso para nos salvar. Eu vi uma história, quero contar para você terminar com isso. 2 homens estavam caminhando na neve, ali, caminhando rápido, eles que tinham que sair da neve antes que escurecesse para não se perder e a coisa não ficar pior. Um pisou na neve, a neve afundou, a perna entrou e entrou um galho de árvore na coxa dele. O amigo tirou de lá, ele começou a andar e agora eles estavam andando muito mais devagar com o amigo ferido. Teve uma hora que o amigo parou e falou assim, olha, não aguento mais, você segue, salva a sua vida, eu vou morrer aqui. O amigo, não, ele pegou o ferido, jogou nas costas e foi andando. Os dois chegaram no hospital, as extremidades começando a congelar, o médico tratou, cuidou, tá? Depois de dias, na hora da alta, o médico chamou assim, olha, você só se salvou porque trouxe seu amigo nas costas. Seu esforço foi tão grande e ele aqueceu você o aqueceu, e teu esforço foi tão grande que você pisando na neve, o sangue circulou mais e te manteve aquecido. Esse é o plano de Deus. Quando Ele manda, nós temos que testemunhar, temos que buscar, temos que ministrar, temos que ser pedra, nós temos que nos alimentar e começa aí como bebê, é porque Deus quer nos salvar. Tudo que Deus faz é para nos salvar. Ele não precisa de nós. O que você tem para dar para Deus que Ele não tenha muito mais? Sabedoria, dinheiro, força, inteligência, Ele tem muito mais. Mas o que Ele pede para nós é que nós entramos na jogada com Ele. E assim Ele vai conseguir nos salvar. Eu queria orar com você, tá bom? Queria rogar a Deus que você continue firme com Jesus. Se essa mensagem de alguma maneira ela te inspira a se aproximar da palavra, a crescer na verdade e no relacionamento com o teu irmão, que assim seja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo dom que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas Sagradas Escrituras. E obrigado pelo Espírito Santo que trabalha em nosso coração, que concede-nos dons para sermos cristãos realizados, felizes, vivendo na sua presença. Dá-nos a tua graça hoje, dá-nos a tua proteção hoje, a nós e a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Abraço.